Bem-vindos a mais um vídeo. Sempre que eu começo um vídeo de tag aqui no canal, eu falo como eu faço poucas tags aqui no canal, mas é verdade mesmo. E nesse caso, eu vou responder a tag Confissões de uma Bibliófila, achei um ótimo nome, por conta da convocação da Arieska Meurer. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou deixar o vídeo dela aqui embaixo. É um canal maravilhoso também sobre livros, e ela me marcou para responder a essas perguntas, então estou aqui para atender a essa convocação. Até mudei um pouquinho de cenário aqui para aproveitar essa ideia de fazer um vídeo um pouco diferente e vou responder as perguntas aqui com vocês. A primeira pergunta é: qual gênero de literatura você se mantém longe? E aí aqui em relação àqueles gêneros clássicos, né, épico, narrativo e lírico, não tem nada que me afaste da literatura. Mas falando nos subgêneros, ou enfim, nos tipos de livros, né, que a gente costuma chamar de gênero também aqui, de uma forma um pouco menos acadêmica, né, eu fico sempre longe de horror e terror. Vocês já devem ter notado aqui no canal, porque resenha desse tipo eu sempre trago para os livros clássicos mesmo, né, que nem são considerados, eu acho, terror ou horror, como é o caso, por exemplo, de Frankenstein, de O Médico Monstro, pretendo ler o Drácula ainda esse ano, mas são livros, assim, mais tranquilos, né? Uma vez eu li O Exorcista, tem até vídeo antigo aqui no canal, e eu achei o livro super legal, só que assim, eu devorei o livro porque eu queria muito terminar esse livro e ficar longe desse livro. Então, não dá certo pra mim, até porque eu nunca gostei de filme de terror também, sempre detestei assistir, sempre passei longe, então não é uma coisa que vocês vão ver aqui pelo canal. Até mesmo o Stephen King, né, que é um escritor que o pessoal ama, eu só li o Misery dele e, assim, até achei interessante, gostei da premissa, mas não me deixou com vontade de continuar lendo o escritor, não. Justamente por esse meu gosto mesmo de não gostar, né, desse tipo de livro. Assim, autoajuda também, eu acho que acabou se tornando um termo meio banal, né, para livros de desenvolvimento pessoal, não é algo que me atrai. O que realmente me atrai é a literatura, né, eu acho que isso fica bem claro, mesmo livros de não ficção que me interessam muito, como livros de história, até divulgação científica, são livros que acabam ficando um pouco de lado, apesar de eu ter bastante na estante e sempre estar lendo algum desses. Até foi por isso que eu abri aqui no canal, né, 2 níveis da área de membros, um de ficção e um de não ficção, porque assim eu me obrigo a estar sempre lendo um de cada, né, é uma alternância que funciona muito bem pra mim também. Fica aí a dica caso vocês queiram ler mais não ficção, inclusive. Qual livro você tem na estante e tem vergonha de não ter lido? Eu respondi a uma pergunta parecida lá na tag Calhamaços, vou deixar linkado aqui pra vocês. Mas pra mencionar um livro diferente, tem um aqui que tá há muito tempo na minha estante e que eu tô assim, acho que faz uns 3, 4 anos que eu falo, esse ano eu vou ler esse livro. E eu nunca leio. Preciso ler Eneida, de Virgílio. Por quê? Porque eu falei que eu ia ler Eneida antes de ler a Divina Comédia, já que Virgílio aparece na Divina Comédia. Acabei lendo a Divina Comédia antes, não achei que faltou, porque eu acabei pegando a referência, né? E quando são esses livros de mitologia, como Metamorfoses também, né, do Ovídio, acaba que dá pra pegar os trechos e ler e saber o contexto ali, porque, né, mitologia acaba sendo uma coisa que a gente tem contato sempre. Mas, de qualquer forma, eu preciso ler Eneida. Inclusive, eu tenho 2 edições de Eneida aqui e ainda não li. Eu tenho essas 2 edições aqui. Essa bilíngue, da editora 34, e essa daqui que não é bilíngue, mas tem texto, tem material extra, né? Que é uma tradução do Carlos Ascenso André. Essa edição aqui é da 7º selo, né? E essa daqui é da 34. Então, esse é o livro que eu preciso ler finalmente e tirar aqui da estante como um livro não lido. Eu acho que eu vou gostar. E eu vi que teve bastante gente, assim, que fez sequência de leitura, né? Tipo Homero, depois Eneida e Metamorfoses, enfim. E acabou que Eneida parece que ficou meio repetitivo. Então eu acho que até vai funcionar melhor essa alternância desses grandes livros clássicos por aqui. Terceiro, qual é o seu pior hábito enquanto leitura? Sem sombra de dúvidas, é o que eu faço com a minha coluna. Porque eu acho, assim, o máximo quem consegue ler só sentado na mesa ou com suporte, né? Tem muita gente que usa suporte até na cama, sentado ou na mesa. E eu, basicamente, sento toda torta e tô sempre, assim, totalmente estragando a minha coluna enquanto leio. Sei que eu preciso melhorar isso, mas, enfim, pelo menos o Kindle ajuda um pouco, né? Porque você consegue ler em posições mais confortáveis. Mas eu tenho costume de ler muito no sofá. E quando eu vejo, eu tô toda torta e acabando com a minha coluna. Eu acho que esse é meu pior hábito, assim, enquanto leitora.
Quarto, você costuma ler a sinopse antes de ler o livro? Então, como eu tenho o costume, né, de ler muitos clássicos da literatura e eu entrei muito no mundo dos clássicos por outros canais literários, por resenhas, por vídeos que eu vi antes, acaba que eu já tenho uma ideia, né, desses principais clássicos, até porque eles meio que já estão na nossa cultura, né, são intrínsecos à nossa cultura. Mas, no geral, eu gosto, sim, de dar uma olhada na sinopse antes, de entender sobre o que fala aquele livro, especialmente nos contemporâneos, porque aí eu consigo ter um pouco mais de noção, assim, do que esperar e uma noção também de se eu vou gostar ou não daquele livro. Eu acabei de falar, né, por exemplo, livros de terror e horror me afastam. Então, esse tipo de livro contemporâneo, se eu vejo que tem essa pegada, eu já não vou querer ler. Então, acaba que ter uma ideia inicial, óbvio, não sabendo tudo sobre o livro, eu não gosto de entrar em livros sabendo tudo sobre eles, mas ter uma noção básica ajuda a gente a, né, não desperdiçar tempo, digamos, com livros que acabem saindo totalmente do nosso gosto literário. Claro que a gente precisa também sair um pouco da nossa zona de conforto literária, eu acho isso importante. Então, inclusive foi algo que eu vi esse ano, assim, que eu intercalei grandes clássicos com livros contemporâneos e foi algo bem legal, assim, eu tive uma experiência muito legal nesse sentido. Mas que eu digo que questão de gosto pessoal mesmo, né? Do tipo, até poderia mencionar em gêneros ou tipos de livros que me afastam, é aquele livro hot, aquele romance com o CEO na capa, aquelas coisas lá que a gente vê no Kindle Unlimited o tempo todo, né? Aparece todo tipo de e-book com aquelas capas horrorosas. Esse é o tipo de livro que eu não vou ler. Então, se eu vejo que tem algo nesse sentido na sinopse do livro, eu já vou, né, deixar esse livro de lado. Então, eu acho sim que vale e eu faço isso sim. Quinta pergunta, qual é o livro mais caro da sua estante? Eu tenho livros caros que, felizmente, ganhei de presente de outras pessoas ou recebi de editoras, mas tem um específico que eu vou pegar aqui, que é o livro mais caro que eu comprei. Sim, vocês acharam que o Moby Dick não ia aparecer nesse vídeo? Pois aqui está ele. E é na edição, né, da Kozak Naif, que é uma edição que está totalmente esgotada, porque a Kozak Naif foi uma editora que fechou. E essa foi uma edição que eu comprei depois da minha primeira leitura, que foi pelo Kindle. Eu comprei na estante virtual, eu acho que eu paguei 220, 230 reais. E eu fiz, né, esse gasto todo aí, dizendo que eu ia começar este canal a partir dessa compra. Foi o que eu fiz, estou aqui até hoje, então muito obrigada, edição da Kozak. Esse aqui foi o livro mais caro que eu já comprei, que eu tenho aqui na minha estante. Aproveitando o ensejo, eu quero lembrar vocês que vocês ainda podem adquirir os marcadores da Bela Vi Atelier por meio do meu cupom GabiJunks10 na finalização do pedido. Tô aqui com a outra edição de Moby Dick, porque eu estou relendo. E usando este marcador aqui do Melville, que eu vou mostrar pra vocês. Tem vários marcadores da Bela Vi e eu tô gostando bastante de usar, porque eles têm esse tamanho que cabe em qualquer livro, né? Mesmo nos livros menorzinhos. E tem também o tassel, então fica bem confortável de usar. E é só vocês chamarem no direct lá no Instagram deles e usar o meu cupom, então, para ter um desconto na finalização. Seguindo aqui, sexta pergunta, você compra livros usados em sebo? Sim, eu compro. Eu não vou dizer que eu tenho tanta frequência em comprar livros em sebo, até porque eu tenho rinite. Então eu nem consigo ficar muito tempo no sebo e eu gosto de passar tempo procurando, né, e achando ali aquelas relíquias mesmo. Então eu tenho alguns livros assim, até não posso dizer que são consideráveis os livros de sebo, mas eu tenho várias relíquias aqui na minha estante. Não é a maioria das minhas compras de livros, eu compro mais livros novos mesmo, mas sim, eu tenho livros de sebo e eu gosto bastante de visitar sebos por aqui. Aí vem a sétima pergunta, justamente, né, qual é a sua livraria física favorita? E a minha livraria física favorita é um sebo. Aqui em Florianópolis a gente não tem muita livraria, infelizmente tem a Livraria Catarinense, que é do grupo da Livraria Curitiba, que eu raramente vou, fica mais em shoppings, né? Mas a livraria física preferida e que eu mais vou aqui é o Sebo Elemental, que é um sebo menorzinho, assim. Eu até fui pra Curitiba recentemente, tem aqueles sebos enormes, né? Você fica um tempão lá. E o Elemental, ele é menorzinho, mas ele tem uma curadoria, assim, que eu acho espetacular. Tem muito livro que você encontra ali, você vê que são livros bem cuidados e livros, assim, mais difíceis de acessar. Então é um sebo que eu gosto muito. Volta e meia eu tô lá, tanto trocando os meus livros, como também comprando algumas relíquias. E aí, a oitava pergunta, qual é a sua livraria online favorita? Não tem como fugir da Amazon, né? Eu gosto muito da praticidade, da rapidez, do fato ali de ter os livros muito rapidamente. Mas vale dizer também que o Mercado Livre tem entrado neste mercado de livros e já tá de olho ali nesse monopólio hoje que a Amazon tem, né? Então acaba que
Felizmente, o livre mercado vai se ajustando e esses monopólios vão se reduzindo. E o Mercado Livre está oferecendo cupons, oferecendo livros ali na mesma faixa de preço dos descontos da Amazon. Então eu já tô ficando de olho lá também, mas, sem sombra de dúvidas, hoje a maioria das minhas compras é feita pela Amazon. Nona e última pergunta aqui é: você tem um orçamento mensal para comprar livros? Então, eu não tenho um orçamento mensal, na verdade eu meio que tenho uma limitação, assim. Eu costumo me limitar a, no máximo, R$200 em compras de livros. E isso não é um limite mensal, porque tem muitos meses que eu não compro livro nenhum e muitos meses que eu nem chego perto desse valor. Mas mesmo naquelas promoções e, enfim, mega não sei o que, mega oferta e Prime, etc., eu busco não gastar mais que R$200 em livro, assim, em compra, né, no mês. Então é uma limitação que eu busco hoje, até porque, assim, felizmente, né, eu posso dizer que eu tenho uma biblioteca bem robusta já e bem formada de muitos livros que eu ainda não li, muitos livros que me interessam bastante. Então eu tenho reduzido bastante a compra de livro esse ano, especialmente, até porque eu recebo de editoras, tem limitação de espaço, mas enfim, tenho muita felicidade de ter construído essa biblioteca hoje. Então hoje eu tenho um pouquinho mais de cuidado em relação a isso, mas não é uma super limitação também, não é algo que, meu Deus, não posso de jeito nenhum passar disso. Mas acaba sendo uma limitação ali que eu coloco sempre nas minhas compras. E a 10ª pergunta, que na verdade não é uma pergunta, né? Fala para marcar alguém para responder a essa tag também, assim como a Ariesca me marcou, né? Então aí pra gente continuar essa linha de criadores literários que eu acompanho também, para que outras pessoas respondam essas perguntas. Eu não sei vocês, mas eu gosto mesmo, assim, de ver os vídeos de tags, porque a gente acaba descobrindo ali curiosidades sobre as pessoas que a gente acompanha, né? Então eu vou marcar aqui embaixo para responder a essas perguntas aqui, a Morgana Paulino, a Jamília Almeida e a Isa Peçanha. Vou deixar ali o arroba na descrição, então vocês podem acessar também o canal delas aqui embaixo na descrição. Assim como as perguntas que a Ariesca colocou também no box de descrição dela, já copiei, já vou colocar aqui também. E caso você queira fazer também essa tag, responder a essas perguntas, fica aí à vontade, seja aqui nos comentários, seja no seu canal, deixa ali nos comentários também pra gente acompanhar. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, dessa tag. Já me contem se vocês gostam desse tipo de vídeo também, quem sabe eu trago com um pouquinho mais de frequência aqui no canal. Se vocês gostaram, deixe sua curtida, lembre-se de se inscrever no canal que isso me ajuda bastante e até o próximo vídeo.